ontem nós tivemos aqui com o representante do hospital psiquiátrico, que em julho aí deste ano vai fazer um ano que está fechado, foi interditado. E houve muitos questionamentos, muitas dúvidas. Ele veio aqui ontem, deu o lado dele da história, do motivo dele, ele falou da demora da vigilância, e por isso que hoje nós estamos aqui com o secretário de Saúde, Clóvis de Mello, para também ajudar nesses questionamentos, para a gente entender todo esse cenário, para tentar entender, então, o que está acontecendo. Mas antes disso, eu gostaria de falar com o Clóvis, porque a gente sabe que o Clóvis é um jornalista, está na pasta como secretário de Saúde, e eu, como jornalista, dei os parabéns para ele, porque está com uma responsabilidade muito grande, e eu acho que é isso que eu gostaria do ponto tocar com você, Clóvis. Saúde não é um problema só de Maringá. Infelizmente, é do país inteiro, né? Sim, saúde é um problema no país inteiro, mas veja, sempre que eu tenho oportunidade eu faço algumas defesas que são importantes. Neste caso, saúde é um desafio, né? Em vez de falar problema, vamos falar desafio. Mas país nenhum no mundo, com 8.500.000 quilômetros quadrados de área, com 215 milhões de pessoas, tem um sistema único, gratuito e universal como o nosso. Isso é uma conquista de todos os brasileiros. Tem desafios, tem dificuldades? Tem. Precisamos superar a todo dia, mas é preciso fazer a defesa do SUS. Basta lembrar que na época da pandemia o SUS segurou a onda, né, quando todos os outros hospitais já estavam lotados, você podia chegar com uma mala de dinheiro no hospital de ponta e não havia leito para você. E o SUS estava lá à disposição de todos. Perfeito. Vamos começar com o Edivaldo então, Edivaldo? Pois é, bem lembrado, viu, Clóvis? O SUS foi testado com o maior rigor possível exatamente durante a pandemia. Eu sempre defendi o SUS absurdamente como jornalista e como cidadão. Mas, Clóvis, ontem teve o Maurício Parisotto, né? A gente estendeu um tema que a gente iniciou a partir daquela audiência pública, qual você participou, e aí gerou-se uma polêmica. Trouxemos, né? A produção trouxe aqui o Maurício e hoje você está aqui. A minha pergunta vai exatamente naquela mesma direção, né? Efetivamente, por que o hospital permanece fechado? Porque a impressão que nos dá, principalmente com relação à fala aqui do Maurício, é que há uma pendência mais jurídica do que técnica, mais política, aliás, do que técnica, especialmente com relação a eles, a 54 leitos especificamente, que, segundo ele, já estaria perfeitamente adequado às exigências. Mas, enfim, traça um panorama para a gente, porque, como eu já disse, já dei minha narrativa aqui, eu conheço muito bem o hospital, e faço inúmeras restrições aos protocolos utilizados, reconheço que tinha muita coisa a mudar. Historicamente, eu faço uma tese sobre aquele hospital há décadas, mas há que se entender também que é importante o hospital, é importante a oferta de vaga, não do hospital, mas de um hospital psiquiátrico. Veja bem, de um hospital psiquiátrico, não desse hospital necessariamente. Então, gostaria que você nos desse um panorama por que permanece fechado ainda o hospital psiquiátrico. Veja, eu fiz um apanhado aqui, hoje eu passei a tarde com os processos, que são vários, né, do hospital psiquiátrico. Então, olhem só, em 2018, o Ministério Público começou a questionar a vigilância sanitária com respeito a denúncias que o Ministério Público recebia de diversos problemas e irregularidades no hospital. Bom, já de antes, a vigilância sanitária vinha alertando, apontando e pedindo que fossem regularizados diversos problemas, tanto relacionados ao ambiente físico, mas principalmente em relação ao tratamento dos doentes. A maneira como, não o tratamento em si, mas a maneira como as pessoas eram tratadas lá dentro, inclusive o próprio tratamento médico, né? Em 2019, né, eu tenho as datas aqui, mas eu não vou, só vamos pegar os anos, tá? Foram levantados, eu vou ter que tirar o óculos para ler várias coisas. Problemas de condições gerais, estrutura física, saúde ocupacional, segurança do paciente, controle de infecção hospitalar, na cozinha, no refeitório, na farmácia, tanto na dispensação como no funcionamento e no próprio catálogo de guarda e de entrega desses medicamentos, e também procedimentos que você chama de duplo controle para você evitar que você dê o medicamento errado na hora errada, na dosagem errada para o paciente. Problemas no laboratório, processamento de roupas. Bom, esse foi lá de 2019. 2020 foi solicitado que o hospital psiquiátrico fizesse os devidos reparos, né? Nada foi feito. 2020, nova notificação.
2021, nova notificação, ciência novamente das irregularidades. Em dezembro de 2021, ele foi novamente intimado para regularizar todas essas situações. Em julho de 2022, havia 51 itens irregulares, né? Quase 40% de tudo que é visto numa vistoria do pessoal da Vigilância Sanitária estava fora da norma, não estava em desacordo, né? Ele citou aqui, eu vi na entrevista dele, ele citou que tinha vários apoios, inclusive do Ministério Público Federal, não sei se vocês lembram. Eu encontrei no processo um ofício do Ministério Público Federal de 2020 questionando o município como estava o processo de desinstitucionalização e fechamento da porta de entrada do hospital psiquiátrico. Porque existe uma lei, a Lei 10.216 de 2001, quer dizer, essa lei já tem 22 anos, né, que prega uma reforma completa no sistema de saúde, né? Então, quando Edivaldo, me permita discordar, mas essa ideia de você mudar as coisas é justamente para que você não tenha hospitais psiquiátricos, mas você tenha leitos de psiquiatria em hospitais gerais, porque no final das contas trata-se de uma doença como outra, né? A pessoa doente, ela está doente. É o que acontece, por exemplo, aqui no nosso hospital municipal. Nós temos lá os nossos leitos para emergência psiquiátrica, mas a gente volta a falar mais disso, né? O Ministério Público Federal trouxe um relatório de expansão nacional dos hospitais psiquiátricos, junto desse ofício que ele encaminhou em 2020 para a Prefeitura. E lá apareceu, no meio de todos os hospitais psiquiátricos do Brasil, apareceu o Hospital de Maringá, com relatos de falta de camas, pacientes dormindo no chão, sem repetição de refeições, alimentos misturados, entre aspas, como dito por alguém lá, como lavagem, né? Desde 2018, o Ministério Público tem uma dúzia de procedimentos em andamento contra o hospital psiquiátrico, incluindo a investigação de 5 óbitos, né? Bom, em 30 de junho de 2022, o Hospital Psiquiátrico mandou um ofício para a gente comunicando, inclusive, da possibilidade dele fechar em 30 de junho por conta de questões de equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Bom, em 27 de junho foi feita uma vistoria conjunta entre a Vigilância Sanitária de Maringá, pessoal que veio de Curitiba, do Estado, e pessoal da 15ª, estivemos todos lá, eu estava junto nessa vistoria. Essa vistoria gerou um relatório, que é isso que o Maurício questiona, que nesse relatório foi apontada a possibilidade de fazer um termo de ajustamento de conduta para que o hospital cumprisse. Entretanto, a condição sine qua non para esse termo de ajustamento de conduta era a participação do Ministério Público junto. E o Ministério Público negou, disse que não havia possibilidade de se fazer termo de ajustamento de conduta, porque o Ministério Público estaria chancelando todas aquelas irregularidades que há tempos já não eram corrigidas pelo hospital. Isso inviabilizou o TAC e levou depois a interdição, a primeira interdição, né, cautelar, e depois a interdição definitiva. É bom lembrar que já em 2021, por conta de todas essas irregularidades que não foram sanadas pelo hospital, foi reduzida a capacidade dele em 50%. Ele tinha menos de 50%. Ele tinha 250 leitos, ficou com 120 leitos, mais ou menos, né, por conta de já não ter sanado aquelas irregularidades. Então, assim, o problema que o Maurício fala mas eu estou surpreso, eu preciso saber o que eu preciso fazer. Ele sabe o que é preciso fazer. Tem lá todas as indicações do que está errado e o que precisa fazer para corrigir. E não há surpresa, né? Não há surpresa de algo que já vem sendo debatido, questionado, notificado desde, no mínimo, 2018, que é até onde eu tive acesso ao processo, mas a gente sabe que há processos anteriores.